Olá pessoal, aqui é a Michelle do canal Pensamento Elevado. Nós estamos no 13º áudio do livro Abraço de Pai João, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Pai João de Angola. Onde tínhamos parado? Aqui, no caso em questão, estava sendo analisada a situação de uma mulher chamada Irene, que tinha sido vítima de trabalho, também chamado como macumba, despacho e tal. No capítulo 3, Macumba Pega, Irene estava internada após ter dado um beijo em uma de suas funcionárias. Segundo consta, a funcionária tinha feito um trabalho para ela. Ela estava internada no hospital, no plano físico, e sendo tratada no plano espiritual. Irene, após o beijo, entrou em estado de choque e confusão mental. Ela era casada e mãe de 2 filhos ou filhas. No hospital estava a mãe de Irene, Dona Marília, que comentou com o Dr. Inácio, né, na parte espiritual, o que tinha acontecido com a filha. Que eles tinham visto os vampiros que tinham ligado aqueles fios amarelos que a gente tinha comentado no início, na nuca dela. E aí, de repente, quando eles prenderam os espíritos, os fios se desfizeram e um fio estralou na parte superior da cabeça dela. E ele percebeu que estava ligado a Júlia, que era a moça, a funcionária a qual ela tinha dado beijo. E aí Dona Marília disse que ouviu uma conversa dessa moça, que além de funcionária era amiga íntima da família, de que tinha feito um trabalho para ela, para separar ela do marido e conquistar a Irene, que além de era dona da empresa, tinha muito dinheiro também. E então a Irene tinha negado o envolvimento, se envolver com a Júlia, mas a Júlia não aceitou e foi lá numa casa pedir o despacho. E aí o doutor Inácio dialoga com os 2 espíritos que vão falando as intenções, quem que mandou fazer, o que, onde foi feito, qual que era, né? E que eles iriam implantar algo na alma da Irene para Macumba pegar. E aí a gente parou nisso, que era um aparelho. O doutor pega o pequeno chip e pergunta: para que serve esse aparelho? Sei não, delegado. Só foi falado para espetar no coração da véia e vazar fora. Era isso que queriam lá no hospital? Puxar o perispírito de Irene para a rua? É sim, senhor. Compreendi. Vocês vão passar a noite aqui até que eu obtenha mais informações. Devolve meu treco, doutor, pediu o despachante de serviços de magia. De jeito nenhum. Isso aqui vai ser examinado e nem depois que estiver desativado vocês colocam a mão. Faz isso não, delegado. Isso aí é nosso pão de cada dia. A gente estamos perdidos se voltar sem isso. Isso já não é problema meu. Dr. Inácio pediu um exame minucioso do aparelho. Pouco depois, os técnicos do posto identificaram que se tratava de um despertador de paixão. O chip alterava e colocava em pane a rotação do chakra cardíaco, permitindo com isso o despertar de frustrações amorosas. Com tal interferência, todo o sistema endócrino passaria a reagir de outra forma. Os hormônios da sexualidade aumentariam excessivamente e seriam as bases das paixões fulminantes e sem controle. O chip funcionaria muito bem em Irene, porque, ao investigarmos mais detalhes do caso ao longo daquela noite, descobrimos que aqueles capangas não mentiam. O marido estava infeliz com a frieza da Irene e pensava mesmo em se separar. E ela, por sua vez, também infeliz, bastava só um empurrão para tombar no precipício da ilusão. A pequena engrenagem já retida pela equipe técnica da Casa da Piedade, que já estava acostumada com esse tipo de recurso. Então, só uma observação aqui importante é que esses aparelhos, da mesma forma que existem os aparelhos aqui no mundo físico, existe no mundo espiritual.
né, chip, e lá com técnicas muito mais avançadas e apuradas do que aqui, sem dúvida. Então, qual que é a intenção, né? Eles criam isso, injeta no corpo espiritual da pessoa e ele potencializa uma coisa que ela já tem. Então aqui, ela é inocente no caso, ela não tem culpa. O casamento já não estava bom. Então, qual que é a vibração que já estava sendo alimentada ali? Com certeza não era uma vibração positiva, tanto da parte dela quanto da parte do marido. Então, assim, já tinha um, um, um combustível ali para a negatividade atuar, né? Ou seja, eu quero dizer com isso que as brechas sempre são abertas por nós e a partir daí eles agem. Mas pode ser que tenha envolvimento dela com a Júlia no passado e não sei o que, não sei o que. Sempre pode ter, né? Mas isso não é determinante de que as coisas vão sair do eixo que elas estavam seguindo, tá? Isso não determina. Continuando. Até os apetrechos dos despachos se modernizaram. Hoje em dia, não são mais tão necessários os sacrifícios de animais ou manipulação de energias, pois há uma tecnologia capaz de manipular a própria pessoa com suas imperfeições e limitações. É o que eu acabei de falar, né? É nós mesmos que demos esse material. A noite ainda foi de muito serviço e providências em torno do caso de Irene. Na medida em que as informações eram apuradas, ficou clara a importância de estender todo o recurso possível àquela mulher. Sua empresa empregava quase 2.000 pessoas. Sua vida era um testemunho no campo da honestidade. A repercussão de qualquer desequilíbrio em sua vida poderia atingir milhares de pessoas. Não se tratava apenas de atender ao pedido da mãe, Marília, amiga de Dr. Inácio. A responsabilidade social é um ingrediente de grande valor nas questões espirituais. Não significa que Irene tinha privilégios, mas sim grandes responsabilidades. Observação, pelo próprio mérito dela, né, de ser uma pessoa extremamente honesta e trabalhadora, e qualquer incidente assim ia repercutir muito bem, porque a gente exerce uma influência nos meios em que a gente vive. Então imagine ali o que poderia causar naquele local, aquelas pessoas, todo mundo que convive ali, tanto um impacto físico, no sentido de material, né, de perda de trabalho, né, e tudo mais, quanto psicológico e emocional, né, abala a estrutura, né. Pela manhã a família foi visitá-la. Ela se apresentava bem mais estável e consciente do que havia acontecido. E ela mesma acalmou o marido e os filhos. Diante de seu quadro, os médicos a manteriam ali em observação por mais um dia. Eles pediram a avaliação de um cardiologista, a doutora Sandra, que além de médica era também terapeuta. Júlia acompanhou os familiares na esperança de ver Irene. Não teve sua presença permitida no quarto da paciente por motivos médicos. Irene foi transferida para um quarto particular e por volta das 10 horas a doutora Sandra chegou para examiná-la. Bom dia, Irene. Bom dia, doutora. Sou Sandra, especialista em terapia e cardiologista, e vim avaliar o seu caso. Você passou um susto, não foi? Muito grande, doutora. Na verdade, nem sei o que aconteceu direito. O que você acha que você tem? Sinceramente, não sei se tem problemas do coração ou da cabeça. Talvez os dois. Coração? Coração no sentido emocional, doutora. Seu quadro, pelas informações anotadas no prontuário, tem algumas características decorrentes de estresse pós-traumático. Você sabe o que é isso? Tenho uma vaga noção. Certamente aconteceu algo que, de forma intensa, afetou sua estrutura psíquica, seus valores e sua moral. Algo que sobrecarregou seu psiquismo e, por fim, seu espírito adoeceu. Houve algum episódio tão marcante assim? Nossa, doutora, aconteceu sim, mas eu prefiro não falar sobre isso. Irene, nossos profissionais conhecem bem as dores da vida e me chamaram aqui prevendo que você tinha algo a esconder de todos, o que estaria deixando você estressado e doente. Seja o que for, falar sobre isso será o primeiro passo para você se equilibrar. Eu, além de médica, cuido da vida mental de muita gente.
Você teve uma arritmia cardíaca muito pertinente. Há pessoas que estão sufocadas com seus dramas. Quero que você encontre em mim uma amiga, além de profissional, pronta para ouvi-la. Falar vai trazer-lhe alívio. Doutora, a senhora tem razão. Minha vida mental está um inferno. Imagine, mãe de 2 jovens, casada e apaixonada por outra mulher.